Nós estamos aí falando de uma série, falando sobre a sabedoria do reino no nosso bolso. É óbvio que ela não vem para o nosso pacote, da nossa carteira, é uma maneira de dizer, porque nós temos que ser controlados, como eu disse para você, governados por uma mentalidade, que é a mentalidade do reino. Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 24, nós estamos lendo o verso número 3 e o verso 4. Para aqueles que são novos, estão aqui no nosso meio, pela primeira vez ou pela segunda, nós estamos já algumas quintas-feiras falando sobre isso, desde o mês de dezembro, final de novembro. Entra lá no site do exerçaçoafé.com.br e você pode assistir toda essa série de quinta-feira. E estamos dando sequência, já falei de algumas coisas importantes, e agora nós estamos nessa parte falando sobre algumas balizas, né? Dentro dessa área de princípios do reino, na área de finanças, que nós não podemos deixar de ter. Se isso não estiver instalado no teu coração, eu sinto muito, as coisas não progredirão, porque nós vivemos por uma mentalidade que nós recebemos de Deus. Então, Provérbios capítulo 24, verso 3, diz que com a sabedoria, não é qualquer coisa, é a sabedoria, e essa é a de Deus, não é a humana, tá certo? Eu já falei isso aqui nas nossas reuniões anteriores, para depois você entender, porque nós qualificamos isso aí, eu te mostrei essa palavra no sentido do original, no hebraico. Edifica-se a casa, a nossa vida, em tudo que existe, nós temos, nós vivemos por essa edificação. E com a inteligência, está na minha versão, mas você pode colocar aí, porque é a mesma coisa, com entendimento ela se firma, com conhecimento ela se firma. Tá certo? E aí, verso 4, pelo conhecimento então, se encherão, há uma maneira de nós sermos abençoados, se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Diga aleluia. Amém, queridos? Então vamos deixar o Espírito Santo continuar isso aí, porque nós estamos conversando sobre a primeira baliza. Aliás, onde é que está o controle? Já está contigo? Está aqui atrás, beleza. Nós falamos sobre a primeira baliza, é essa que eu quero dar continuidade, esse é o livro, é o verso que nós lemos, mas eu quero continuar falando sobre priorizando a Deus, porque isso é extenso sobre a palavra, sabe, gente? É algo que eu e você, na verdade, no final dessa história, quem escolhe sou eu e você. Priorizar a Deus. Priorizar em que sentido? Eu já falei algumas coisas aqui que foram preciosas, não sei se você ouviu, no contexto de Mateus capítulo 6, verso 24, de termos o Senhor no nosso coração e não termos outro senhorio, o dinheiro pode ser, falei várias coisas que são prejudiciais. Lemos lá 1 Timóteo 6, falando sobre a raiz de todos os males, que é a atração do dinheiro. Depois eu volto a compartilhar outras coisas, mas eu quero continuar falando, porque por toda a palavra de Deus, existem situações maravilhosas. Veja essa comigo, e eu quero que você vá com Gênesis a capítulo 4. É claro, nas situações que você vê aqui, as histórias que são contadas, aqui tem princípios, queridos. Porque veja, essas pessoas viveram, todas elas, num período de 1500 anos foi escrito esse livro, e muito mais do que milênios foram escritas histórias de pessoas, para que, veja, eu e você agora tivéssemos isso compilado, para Deus nos ensinar o seu princípio. Quer saber? Você está sentando no pudim, rapaz. Que a moleza é mastigar água, é a nova criatura. É o que nós estamos vivendo hoje, a nova aliança está aqui na nossa frente, um livro completo que Deus deixou, Ele não vai acrescentar mais nada, está tudo feito, com a nova aliança que Jesus fez a obra, está aqui, é sentar no pudim, e aprender essas verdades que o Espírito Santo fala para mim e para você. Então, por trás daquilo que nós lemos como história, tem princípios, escreve isso no teu caderno, porque se eu não estou aprendendo os princípios, eu estou lendo história. E se eu estou lendo história, não ajuda muito. E esse é um problema, que há muita pessoa religiosa, ela conhece a história, mas não conhece os princípios. Porque os princípios vêm por revelação do Espírito Santo. Entende? É muito mais do que decorar versículos, gente. É aprender por trás dali alguma coisa que Deus tem a falar para você e para mim, que não está na superfície, mas requer justamente a ação do Espírito Santo no meu coração para me revelar essa verdade. E o que você tem de mais precioso, eu já disse isso aqui, são verdades reveladas. Porque elas se instalam no teu coração, muda a tua vida para sempre. Diga aleluia. Tem alguém animado aí comigo? Aleluia. Vamos nessa. Gênesis capítulo 4. Estamos falando da história de dois irmãos que nós conhecemos. O pastor conhece a história. Caim, safado, matou Abel. Então, todo mundo conhece essa história, até secularmente. Mas veja, aqui num determinado momento, verso número 3...
diz que assim, na minha Bíblia está assim: aconteceu que no fim de uns tempos, Gênesis 4, verso 3, acompanha comigo, hein? Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Maravilha. Abel, por sua vez, trouxe, grifa na tua Bíblia, as primícias, ou trouxe das primícias do seu rebanho e da sua gordura. Ele fez essa oferta das primícias. Escuta, agora esse detalhe: agradou-se o Senhor de Abel. Talvez você já tenha ouvido eu falar sobre isso, mas acompanha comigo que tem coisas aqui jóia. Agradou-se do Senhor de Abel, grifa, e da sua oferta. E depois diz assim, no finalzinho, no início do verso 5, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. É interessante, né? Porque veja, queridos, se nós formos olhar só para a questão da oferta por oferta era oferta. E esse é um detalhe, porque nós estamos sempre trazendo ofertas. Porque se a gente tem um posicionamento errado com a oferta em si, e aqui eu digo para vocês, assim, tipo valor e essas coisas, esquece esse detalhe, porque o que é mais importante é o que está escrito. O que está escrito? Que antes de Deus olhar a oferta, Ele olhou o coração da pessoa. Olha como é que está escrito. São coisas que o Espírito Santo te mostra, é uma percepção fundamental, que está escrito que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Portanto, algo aconteceu no coração de Abel, que ele fez um mover para ofertar, que agradou a Deus. Diga aleluia, hein? Mas engraçado, porque também Caim recebeu ofertas. Bom, mas Deus parece que é maluco, mas Caim também não deu oferta. Mas se ele não tivesse dado, não é questão de não dar ou deixar de dar. É porque tudo na nossa vida que nós fazemos para Deus, escuta isso que eu quero te falar, anota no teu caderno, porque é assim: se não for de coração, não vale. Se eu faço alguma coisa para Deus porque eu estou querendo mostrar para alguém, ou porque aquilo é legal para mim, para minha cabeça, porque eu marquei meu ponto, fui lá para a igreja, fez isso, aquilo, outro, de nada adianta. Nada adianta. Deus não pede nada de mim e de você porque tem que ser feito. Ele não pede nada. Aliás, Ele não me pediu nada e enviou Jesus, o Rei da Glória. Isso é a prova do quanto Ele nos ama. Mas se eu quero ter um relacionamento próprio com a pessoa dele, eu tenho que ter com base exatamente como ele é. Um coração amoroso, um coração que tem prazer no que faz. Porque Deus, quando Ele cuida de você, Ele tem prazer nisso. Que alguém diga aleluia. Ele não está lá revoltado lá em cima no trono, porque a gente está fazendo uma opção de coisa errada, ou de repente a gente não está acertando, não. Mas o que é legal é que o Espírito Santo registra isso. E registra que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Não está escrito que Ele se agradou da oferta de Abel. Está pegando o que eu estou te falando? Mas havia algo especial na oferta de Abel. E aqui a palavra primícia significa primeiros frutos, os primeiros produtos. Significa aquilo que Abel tinha de melhor, ou aquilo ali que ele tem. Antes de qualquer coisa, ele oferece algo para Deus. Antes dele olhar para a sua vida e assumir os seus compromissos de trabalho, ou sei lá o que tem que fazer, é aquele tipo de oferta que é o seguinte: sobrou alguma coisa, eu dou para Deus? Não, não é isso não. Ele não está falando de sobra, ele não está falando de resto, ele não está falando da 11ª, segunda, da 4ª, da 15ª prioridade da minha vida. Ih, é Deus, sobrou alguma coisa aí? Ele está falando de algo que é em primeiro. Está falando de uma prioridade. A vida de Abel no contexto de relacionamento, Deus para ele era a prioridade. Está falando que Caim trouxe uma oferta. Eu não quero julgar a oferta dele, mas uma coisa eu sei que a palavra pede e a gente pode enxergar, que Deus se agradou de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Gente, eu posso fazer um cheque de 1 milhão, mas se meu coração não é de Deus, não adianta. A gente pode impressionar os homens, que nada adianta, não funciona. O trabalho de Deus com os homens tem base num coração. Se não for feito de coração, de nada adianta. Que princípio é esse, hein? Você pode dar 10 reais, mas aquilo ali é o teu prazer, é em primeiro lugar. Talvez você hoje possa dar só 10, porque você está enfrentando a situação, mas você tem prazer de dar aquilo para Deus. Está valendo, garoto? Claro que está.
Então a pergunta é, Deus se agradou por causa de quê? Por causa do coração de Abel, que valorizou ao ponto de dar e colocar Deus em primeiro lugar. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa, que isso tem que fazer, isso na nossa vida tem que ser um treinamento de uma escolha, queridos. Porque há muitas ciladas para nós deixarmos Deus em 10º lugar, 11º, das mais variadas formas. Até mesmo de servi-lo, estando nos congregando para buscar qualquer atividade minha. Há uma cilada muito grande, o inferno promove muitas situações. Mas é algo do teu coração que você não troca, você não muda, você não quer saber, Deus está em primeiro lugar na minha vida. A pergunta é o seguinte, eu já fui conquistado pelo amor de Deus? É algo dentro, é algo no interior. Então eu quero te dizer que o que agrada a Deus é o coração do homem que o coloca em primeiro lugar. Diga amém, é isso aí. Se o coração do homem não o prioriza, eu vou te falar isso, simplesmente a oferta não tem valor, ou qualquer coisa que eu faça não tem valor, eu estou fazendo com base num comportamento humano, religioso, para com ele. E de religião é a invenção do homem, está cheio. Isso não pode se tornar realidade, não pode ser parte da nossa vida. Alguém está pegando? Pastor, mas eu sou nova criatura, amém, mas eu tenho perdido demais no meu relacionamento, porque se é simplesmente trazer a Bíblia, vir para a casa de Deus, cantar uns hinos e tocar meu barco, e o meu coração não está ligado, não está afinado num relacionamento contínuo, ao ponto dele ser o primeiro lugar na minha vida, tem determinadas decisões na nossa vida, queridos, que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Para a tua vida ir bem e funcionar, muitas portas terão que ser fechadas. Que humanamente todo mundo diria assim, aí está a tua bênção. Não, ali está, é o colinho de Satanás, esperando para a gente deitar nele. Quando na verdade, nós temos que ter esse entendimento no coração. Marcos capítulo 7, verso 6, eu estou falando de coração. Preste bem atenção, o que agrada a Deus é o coração do homem. É o coração do homem quando ele se posiciona de maneira própria. Vamos aqui em Marcos capítulo 7, verso 6, é isso aí. Então, olha que interessante agora, você dá uma olhada nessa passagem comigo, quando Jesus ele fala algo, ele diz assim no verso número 6, Jesus estava dando uma resposta aos fariseus, né? Aquela turma que perturbava Jesus porque eram religiosos. E ele disse assim, no verso 6, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, está falando dos fariseus, hipócritas. Ele diz, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, grifa essa parte, por favor, mas o seu coração o que está? Longe. O coração do povo não tem Deus como prioridade. Entende? É um ato apenas religioso, faz parte da vida daquele tipo de ser humano ter esse convívio com a religião, da qual os fariseus viviam criticando. Quer dizer, eles faziam coisas, mas o coração não estava em Jesus. Olha, que não adianta você honrar o meu lábio, você cantar, você dar oferta, se o teu coração está longe de mim. Alguém está pegando? Porque Deus, gente, Ele não tem um relacionamento com base no meu exterior. O ser humano sabe fazer isso muito bem. Ele tem uma maneira de se relacionar que ele pode esconder muita coisa e ninguém saber nada. Um sorriso em si não significa que o coração está alegre. É verdade o que eu estou dizendo ou não? Ou um pensamento sendo dito não significa que seja verdade no interior daquela pessoa. Mas Deus, Ele não tem isso. Então se ilude o homem achando que o seu coração não for transparente para com Deus, não vai funcionar, gente. A transparência de lá para cá, ele já viu tudo. E no final da história é lindo, tu está se enganando, cara. Presta atenção, eu estou vendo, rapaz. Porque ele está vendo a verdade. Ele está vendo o que está no interior. Por isso que nós não devemos julgar pela aparência. Jesus falou sobre isso. Mas pastor, então nós temos que julgar assim, vendo Deus o coração. Não, olha só. Isso aí é o Espírito Santo e Deus, Ele vê. Ele sabe. Não compete a mim. Não compete a mim julgar aquele que traz a oferta ao altar. Não compete.
Eu só estou te ensinando algo do nosso relacionamento pessoal com a pessoa dele que o agrada. Para a gente sair da religiosidade. Sair desse contexto que Jesus falou, ó, vocês podem fazer tudo isso aí, mas o coração de vocês está longe de mim e eu não recebo isso. Que coisa maravilhosa ter um Deus que é colado de coração, que é apaixonado de coração, né? Alguém dá um aleluia por isso aí ou não? Meu Deus do céu. Como eu falei, se você tiver que fazer alguma coisa para Deus porque você tem que fazer, pode parar. Onde é que te ensinaram isso? Não está escrito isso na palavra. Porque se não for o nosso prazer em fazer aquilo, de nada adianta, porque vem de um coração. Eu tenho que continuar te falando sobre isso, porque isso aqui te abençoa. Vá numa passagem que eu quero te falar algo interessante. Ah, só, Jesus na verdade aqui, ele está falando em Isaías, anote aí, Isaías capítulo 29, verso 13, ele tirou uma palavra do Velho Testamento para dizer nesse momento. É a mesma coisa. Mas veja que coisa interessante, eu quero te falar isso aqui, agora nós vamos pegar algo legal. Veja, há uma ligação entre priorizar a Deus e o exercício da fé. É demais isso, porque não há um exercício genuíno da fé se não for de coração. Se alguém disser assim, não pastor, eu mentalizei algo, não adianta. Porque esse é o homem natural. E todo exercício de fé genuíno é um exercício com base num coração. Incrível isso aí. A ligação com o coração, a ligação da fé, do exercício da fé, da prioridade a Deus é total. Veja, o exemplo simples é a vida de Abraão, que ele foi considerado, veja que legal, no Novo Testamento, como o pai da fé. Sabe, quando ele é citado em Gálatas por Paulo como pai da fé, ele cita como um exemplo de uma caminhada interessante, porque a fé sempre existiu. O relacionamento de coração para com Deus é o sempre que ele pediu, antes mesmo da lei. Abraão nasceu antes da lei, não tinha lá os 10 mandamentos para Abraão ter que obedecer, e se não tivesse obedecendo, cascudo nele. E Abraão fez coisas erradas também, mentiu, botou a mulher dele para quase morrer, ir para a cova, mas Deus tinha uma aliança com ele. Mas o que agradou a Deus foi um coração que acreditou nele, e teve um posicionamento com base nisso. Alguém está pegando o que eu estou falando? Isso faz toda a diferença. Em Abraão, veja, em Gênesis capítulo 22, você já vê a chamada dele no capítulo 12, ele responde por fé, e agora, queridos, ele faz algo. E está escrito em Gênesis 22, vá lá comigo, porque isso aqui também acontece na nossa vida, viu? Da mesma maneira que está lá em Tiago, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque a provação da vossa fé não mudou. Sempre produz algo, mas veja, Gênesis 22, primeiro verso. Depois dessas coisas, está escrito assim, pois Deus Abraão aprova. E disse para ele, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Então faz o seguinte, toma o teu filho, teu único filho. Muito legal isso, hein? A quem amas, Isaque, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E depois no verso número 3, reclamou Abraão, xingou, cuspiu marimbondos e tchau, um abraço e tal. E daqui por diante você não vê da parte de Abraão, pelo menos citado, nada a não ser fazer aquilo que Deus tinha pedido. Ah, mas esse cara é uma barata. Esse cara não tem emoção, não tem sentimento. Que diga como é que um Deus desse pode pedir o filho e ele não tem uma indignação, porque o coitado do menino esperou só 25 anos. E agora tem um menino, é todo o seu prazer, e o próprio Deus, carrasco miserável, disse o único filho a quem você ama. Ainda deu uma risada e tal. Eu não tenho essa história. Essa risada você conhece de onde vem, né? Não tem essa história, essa conversinha parece uma conversinha mole, tranquila, não tem pressão alta, ninguém cai infartado. Mas a sequência, Abraão deu a sequência, né? É interessante porque há um complemento no livro de Hebreus dizendo que Abraão, ele cria tanto em Deus,
que ele cria na capacidade de Deus ressuscitá-lo dentre os mortos e trazer de novo. Está lá no livro de Hebreus. É uma ligação de coração. E aí, a gente vai seguindo adiante, você conhece a história, quando ele ia mesmo fazer o sacrifício. Veja aí o que está escrito então aí no verso 12. Então, Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz, não faça nada, pois agora sei que você temes a Deus. Veja que coisa interessante, eu li numa outra versão, esse mesmo discurso, essa declaração do anjo, e está escrito assim, olha, veja só como é que está escrito. Disse o anjo, não lhe faça nada, porque bem sei que Deus está acima de tudo na sua vida. Bem sei que Deus está acima de tudo na sua vida. E é óbvio que é uma prova. Deus não é maluco, ok? Ele passa pela prova. E quando ele passa pela prova, Deus tem esse sentido no coração. E esse cara não me negou seu único filho, rapaz. Esse cara também está me ensinando, né? Eu também tenho um filho aqui, eu vou mandar meu filho amado e tal. Isso aqui é uma analogia muito maravilhosa em relação a Deus e Jesus Cristo sendo o único filho e mandando para o sacrifício por mim e por você. Ele viu que esse negócio da fé funciona, é muito legal, que o relacionamento que Abraão tinha com Deus era de coração, ele era totalmente entregue, apaixonado a Deus. Se Deus disser é água, se ele disser é pedra. Entende isso, gente? Porque não é uma coisa de cabeça, é algo de coração. Eu vou ler de novo, está assim, bem sei que Deus está acima de tudo em sua vida. E aí nós sabemos que Deus então confirma a aliança sobre a vida dele, e ainda acrescenta mais ainda de sorte que te abençoarei e tal. Então, eu quero te dizer que até mesmo no contexto de bênçãos financeiras, porque até então Abraão tinha uma vida, mas ele termina muito mais do que isso, muito mais abençoado. Mas você sabe que eu quero te falar uma coisa aqui, que isso aqui é um princípio legal? Muitas vezes o Espírito Santo nos fala algo, nos mostra algo que não tem nada a ver com finanças, mas se o nosso coração é voltado para Ele, entregue para Ele, Ele nos abençoa nas outras áreas. Eu pensei que fosse só em finanças. Não. Deus não olha a tua vida apenas por um lado, Ele olha a nossa vida no contexto geral, tudo. Assim como eu olho um carro, e eu não olho só a roda, eu olho um carro que é um conjunto de partes. Está dando para pegar isso? Muito legal. E é óbvio que daí por diante ele foi abençoado, quer dizer, estava ligado à bênção financeira dele a passar por essa prova? Tá. E quantas provas nós passamos pela nossa fé em situações que Deus está olhando tudo. Só para analisar o nosso comportamento, o nosso coração para com Ele. Alguém está pegando? Muito legal. Então, deixa eu te falar pelo menos 3 conclusões sobre essa ligação do exercício da fé com nós priorizarmos a Deus. Essa aqui é uma passagem que mostra muita coisa. Primeira delas, priorizar a Deus é uma escolha, grifa essa parte, é uma escolha de coração. É algo que nós escolhemos. Abraão aqui poderia ter não passado nessa prova. Ele poderia ter escolhido outra coisa. Entende? Deus nunca vai tirar isso de mim e de você, a escolha, o poder da escolha, da decisão. E é óbvio que quando nós tomamos a decisão para Ele, em detrimento a qualquer coisa que esteja acontecendo, e talvez humanamente fosse bom para mim, mas eu percebi que não é essa decisão que eu tenho que tomar, mas eu escolho Deus. Cara, você tá sendo marcado para ser abençoado, cara. Marcado para ser abençoado. Pastor, mas eu não já sou abençoado, mas são justamente as minhas ações correspondentes por fé, a obra de Jesus da cruz do Calvário é que vai soltando e liberando tudo aquilo que é nosso. Eu posso confessar a obra da cruz do Calvário dia e noite na maior certeza de tudo, eu tenho ampla visão e consciência da obra da cruz, mas se nada disso se retratar em ações práticas para com o nosso Deus, não vai funcionar. Por isso que nós temos que tomar um cuidado de não ser pessoas teóricas e serem pessoas práticas. As experiências de verdades é que Deus nos pede. Ele nos deu uma palavra, gente, para a gente ter experiência prática e não para a gente guardar conceitos.
Mas os princípios são importantes porque mais cedo ou mais tarde eu vou estar confrontado com situações e eu vou lembrar, eu sei dos princípios do posicionamento para que a gente possa agir, diga aleluia. Então, preste atenção, priorizar a Deus não é algo espontâneo, natural da carne. Você vem para a casa de Deus, muitas vezes eu sei, porque você dá um tapa em você mesmo, na sua carne, e você vai, porque eu escolhi servir ao meu Deus e eu vou para lá. Mas eu estou sentindo tudo. Com base em sentir, nós nunca vamos estar atrelados e priorizar a Deus. Com base em sentir, eu posso estar restrito financeiramente, eu estou sentindo que esse mês não vai dar, e eu ajo com base no que eu sinto, e não com base em priorizar a Deus. Eu não quero saber, posso ficar sem comida, mas o meu Deus será honrado com aquilo que é dele. Eu nunca vi, pastor, eu nunca vi um maluco desse. Pois é, esse maluco tem um coração tão ligado a Deus que ele só espera para ver o que acontece na vida dele. Alguém está pegando? Uma vez eu fiquei tremendamente, já contei essa história, eu vou contar se você não ouviu. Uma vez eu fiquei tremendamente, foi um testemunho de uma senhora que deu para mim. Eu era pastor em outra igreja, e a gente conhecia da dificuldade da vida dela, com uma situação de família, o marido abandonou, e ela tinha que lavar roupa para fora para poder se sustentar, vivia na beira de uma comunidade e tal, mas ela ganhava tão pouco que ela falou assim: pastor, eu ganho tão pouco, mas para Deus eu não posso dar 10%, que é ridículo. Perfeitamente. E ela estava conversando comigo, na maior agitação de pessoas assim, meu irmão, levantei minha antena. Pum! Perfeitamente, continua, estou gostando desse papo. E ela veio falando para mim lá uma certa quantia que ela dava, que era o seguinte, gente, assim, sei lá, 50%, 40%. Aí eu fiquei pensando assim, ela vive do quê? E tal. E ela falou, não, nunca me falta nada em casa, sempre aparece alguém me ajuda, e não sei o que e tal. Pastor, olha, recentemente, quero te contar isso, uma senhora, da qual eu lavo roupa para ela, sensibilizou com a minha vida, ela me perguntou se eu queria comprar o apartamento dela. Perfeitamente, fala, minha filha, fala. E ela está ali contando a história, mas ó, a senhora sabe, eu lavo roupa e tal. Não, fica tranquilo. Você vai me pagando quanto você quiser, quanto você tiver, fica tranquilo nisso aí. Vai para lá, se instala lá, e você vai me pagando. Aí foi para lá, foi morar lá. Aí o pessoal que soube, falou, não acredito, o que está acontecendo? E o favor de Deus? Hã? E o favor de Deus, gente, onde é que está? Hoje o pastor Sérgio me contou algo, o favor de Deus entrou direto na vida dele para resolver aquela situação ali. Deus está aí, gente. Você sabia que se Deus quiser, Ele torce o coração de alguém e chega lá na tua casa que nem um robô, assim, tem 200 mil reais. Você pensa que Deus não te acha? Escuta aí, escreve, Ele tem 1 milhão de maneiras de trazer 200 mil à tua vida. Aí, tá vendo? Tudo que eu quero é dinheiro, mas não. Eu quero te falar, tudo que você precisa é da sabedoria do reino. Porque dinheiro chega na tua mão e você não tem a mentalidade do reino, vai tudo embora rapidinho. Mas agora eu vou chorar. E ela me contou esse testemunho. O coração daquela mulher, Deus olhando, sabendo de necessidade. Ela falou, não, é muito pouco, eu amo demais, meu Deus, pastor. Pum. Pronto. Aí Deus é que nos segura em cima. Deixa comigo. Deixa comigo. Então, priorizar a Deus não é algo espontâneo e natural. A sua carne não vai te trazer, não vai fazer, não vai te posicionar com base em priorizar a Deus. Há mil e uma situações que acontecem na nossa vida que estão clamando por solução, ou para vir para cá e tal, e eu vou, e eu, meu Deus, e tal, e eu vou tentando tapar buraco. Isso é muito comum, ficar tentando tapar buraco, quando vê, se enrolou, e eu não trouxe as minhas primícias, eu não ofertei a Deus, mas eu fui tentando tomar conta da minha vida. Isso é um buraco sem fim. Isso é um buraco sem fim. É um buraco sem fim. Não, pastor, eu estou acumulando, agora de 3 em 3 meses, eu acumulo dízimo e mando. Onde é que está escrito isso, cara? De acumular? Que maneira é essa de negociar? Alguém está pegando o que eu estou falando? Vou te falar algo, hein? Eu sou teu pastor. Uma vez uma pessoa estava fazendo algo, eu disse assim, cara, como é que você está fazendo isso para Deus, cara? Eu quero te ajudar. Olha, não preciso de dinheiro, não.
Mas não troca cheque, cara. Você está trocando as coisas e tal, pegando não sei o quê e tal, porque esse aqui é dele, então toma esse terceiro, esse do quarto e tal. Não, olha só, não faz isso para Deus não, cara. Faz o que é seu. O que é seu você pega e entrega em primeiro lugar. Eu nunca vi isso, fazer um negócio, uma prestação para frente. Esse é o sistema desse mundo. Mas na hora de receber o dinheiro, pum, sai para tudo quanto é lugar. Menos separar o que pertence a Deus. Por isso que eu estou conversando com vocês, são atitudes de fé e de coração. A mente natural não fará isso. Dízimos e ofertas não é uma questão de entender com a mente, é algo do coração. Toda a jornada do homem para com Deus é coração. Vê se Abraão fosse entender na mente o que Deus estava conversando com ele. Ele ia praguejar e mandar Deus lá para aquele lugar. Alguém está pegando? É algo do coração, igreja. Se o nosso coração não está conquistado, não adianta. Mas se está conquistado, sai naturalmente. Porque foi liberado por causa de um coração. Muito legal. Segunda coisa importante, abra comigo em Hebreus 11, verso 6. Nós estamos conversando sobre prioridade, priorizando Deus. Hebreus 11, verso número 6. De fato, sem fé, é o quê? Impossible. Impossível agradar a Deus. Interessante isso, né? Todo relacionamento da vida do homem para com Deus tem base em crer nele. E não desassocie crer nele de um comportamento. Estou crendo, hein, Senhor? Não faço nada a respeito daquilo que eu digo que eu creio. Não funciona, gente. Não caia nessa cilada. Mas é interessante que esse ano, vendo tantas coisas, o Espírito Santo me acrescentou uma frase sobre crença que eu jamais vou esquecer sobre fé. E eu já disse para vocês, fé é uma ação com base numa certeza. Que não é uma certeza mental. Não é uma certeza natural. Escuta, é uma certeza instalada no coração pela palavra. Daí a fé vem pelo? Ouvirá? A obra de Jesus, o relacionamento que eu tenho, esse livro. Esse livro, é desse livro que é a palavra dele, que enche e inspira o meu coração. E uma vez que eu tenho certeza, automaticamente eu agirei. Porque fé é uma ação com base numa certeza. Se não há uma certeza, não haverá uma ação. Então pega isso para a finança, a mesma coisa. Então o cara é nova criatura, mas tem problema com finanças, tem problema em doação, tem problema com dízimo, ele não tem certeza instalada no coração dele. Porque se ele tivesse certeza, seja em qualquer situação que ele estivesse vivendo, ele tem certeza que Deus cuida dele. Ele tem certeza que Deus honra. Ele tem certeza que Deus ele irá multiplicar tudo aquilo que ele deu. É óbvio isso. Imagine se eu fosse agir para com Deus com base em estar tudo tranquilo. Ou com base em estar tudo certo, não tem problema, então aleluia, glória a Deus. Aí no momento que os problemas vêm, desgraça, meu Deus do céu. E para de louvar, né, Rafa? A gente estava conversando, ele para de louvar e começa a reclamar. São as trocas de que não há um coração conquistado ainda. Uma prioridade. Hoje você não dá um amém, essa noite está tremenda. Eu estou te ensinando os princípios do reino. Mas é claro, isso aí não é confortável a minha carne, nem na minha. A minha carne não entende desse assunto. Entende? O homem natural não entende esse assunto que nós estamos conversando. Esse é um assunto daqueles que creem. É por isso que se alguém quer conversar contigo a respeito de Deus e quer entender, você pode mandar parar. Eu tinha um colega médico e dermatologista que ele era assim. Ele estava cheio de problema e me chamava para conversar com ele, eu começava a falar sobre Deus, ele, para que não dá. Por que ele te pedia para eu parar? Porque ele queria entender com a mente. E não adianta, você tem que receber essas coisas pelo coração. Escuta, fé é uma ação com base numa certeza. No momento que você abre o teu coração para essa verdade, ela se instala como certeza, você agirá com base nisso. É por isso que você está aqui na casa de Deus nessa noite.
É por isso que nós servimos a Deus das mais variadas formas, que Ele fala ao nosso coração, porque nós cremos. Para a pessoa natural, a pessoa não entende nós sermos dizimista, ofertante. As pessoas entendem? Não, porque é algo do coração. É um relacionamento contínuo com Deus. Então, está escrito, de fato, sem uma ação com base numa certeza, é o quê? Em qualquer área. Diga aleluia. Duvide de uma coisa, escreve aí, se você diz que crê, mas você não tem uma ação correspondente, você não está crendo. Pode anotar, porque isso aí é fato. Se eu digo que creio em Deus, que Ele há de me sustentar e vou e peço dinheiro emprestado, eu não estou crendo em Deus. Com raras exceções, o Espírito Santo pode falar alguma coisa. Com raras, hein? Mas se eu fiquei... corri porque eu estou no desespero, é porque realmente eu não tenho certeza. Eu fiz uma ação que não é com base na segurança que Deus me disse. Alinho, eu cuido de você. E o meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Esse é o que é o grande detalhe. Pastor, então como é que eu tenho certeza que eu tenho fé? Deixa a prova chegar. Mas tu não faz comigo não. É por isso que está escrito lá, tem de motivo. Eu vou te falar, Tiago estava muito doido, bebeu muito, né, cara? Tem de motivo, Elinho, de toda alegria ao passar por várias provações, porque a provação da vossa fé. É por isso que quer andar com Deus? Não pode ser religioso. É de coração. É demais. Então, Hebreus 11:6, falando sobre prioridade, é a prioridade da nossa fé, que agrada a Deus, coloca Ele em primeiro lugar. A terceira coisa sobre isso aí, o exercício da fé, para a gente terminar e eu vou continuar, tem muita coisa para a gente conversar. O exercício da fé nada mais é do que priorizar a Deus, colocando em primeiro lugar. Eu vou te mostrar um outro exemplo, porque isso aqui é uma área de finanças, né? Estamos falando dentro dessa área, mas vá comigo a Marcos 12. Pastor, eu conheço essa passagem. Pois é. Marcos 12 me faz muito lembrar essa senhora. Eu estava conversando e me contou esse testemunho a respeito da vida dela. Marcos 12. Veja o que está escrito no verso 41. Assentado Jesus diante do gasofilácio, para quem não sabe, o gasofilácio é o lugar onde colocam as ofertas. Ele observava Jesus, veja bem, ele observava, não está escrito que Jesus observava as pessoas para ficar, Jesus não estava curioso em saber o que as pessoas estavam dando no gasofilácio, mas ele estava assim, Jesus, como, de que maneira? Não é algo do lado de fora. Ele não estava interessado em saber nos valores, ele fala sobre isso, mas como o povo lançava ali o dinheiro. Gente, isso aqui é para nos ensinar, Deus também está olhando para mim e para você. Ora, muitos ricos, olha só, depositavam o quê? Quantias pequenas? Não, grande quantia. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Veja, insignificante as ofertas dos outros. E chamando seus discípulos, diz assim, em verdade eu quero te dizer que essa viúva pobre depositou, olha só, no gasofilácio, mais, grifa mais, do que o fizeram todos os ofertantes. Jesus, você não está entendendo. O cara deu um cheque de 1 milhão, a velhinha deu um cheque de R$5. Nem pode fazer, porque se ela fizer um cheque de R$5, não vai pagar a folha, então ela deve ter dado uma nota e tal. Você está viajando. Como é que pode ter depositado mais? Como é que pode... Escuta, gente, olha aqui, isso aqui nos ensina. Não é o mais em si o físico. É por isso que Deus é maravilhoso, né? E não é a questão em si do físico, mas é a questão do coração. Daí Jesus então dá a explicação. Porque todos eles, olha... ofertaram o que sobrava.
Eu garanti a minha vida, cuidei de tudo, paguei tudo e tal, agora eu vou dar essa grana aí para Deus, aleluia. Significa o seguinte, eu mando, eu governo a minha vida e Deus fica aí meio de lado, mas eu mando para Ele também e tal. Sobrava, dava do que sobrava, dava do que o quê? Sobrava. Dava do que sobrava. Mas espera aí, nós estamos vendo que Deus tem que ser a prioridade na nossa vida. Então esses caras estão desqualificados em termos de oferta. Aí depois lá, porém, a viúva da sua pobreza deu tudo quanto possuía do seu sustento. Por quê? Porque ela era apaixonada por Deus. É o exemplo dessa senhora que contou isso para mim. Ele tem um coração voltado para Ele, um depósito de confiança inabalável que Deus a sustenta. Porque quando isso começa a se instalar na nossa vida, queridos, nós não tememos mais nada. Pode acontecer o que for fora, eu sei que Deus cuida de mim. E nós somos conquistados a uma fé, um comportamento nosso de prioridade a Deus que jamais muda em qualquer tempo. Esse é um perigo muito grande, as coisas de fora mudarem o nosso comportamento para com Deus. Não faça isso. Você de repente hoje não tem muita coisa, mas se amanhã você tiver demais, não mude o que você é hoje. Que geralmente é assim, o cara está enfrentando problema, ele vai nas 10 reuniões da igreja e pede, vocês orem por mim. Aí tudo resolve, a vida começa a andar, dinheiro começa a chegar, aí começa a sumir. Ele não tem mais esse comportamento, ele não busca mais, ele não, e tal. Por quê? Porque fica igual o crente camaleão, conhece? Muda de cor, muda de posição. Está tudo bem, glória a Deus, está tudo mal, e tal. Muda de acordo, não há um comprometimento, não há uma... Entende, gente? Priorizar a Deus é algo que não se muda, é um relacionamento imutável. Da mesma maneira que Deus tem um relacionamento imutável para comigo. Independente do que eu sou, ou que eu deixei de fazer, ou que eu errei, Ele continua sendo o mesmo para comigo. Quando eu era pequeno, quando eu sou agora desse tamanho, quando eu sou desse tamanho, quando eu não tinha nada, quando agora eu tenho tudo, Deus continua sendo o mesmo. Está dando para pegar isso? Então vamos ficar de pé que tem mais para a gente conversar, muita coisa legal.